A história do avivamento Azusa. Capítulo 3. Entrega total. Condição para o batismo. Nunca procurei falar em línguas. Minha mente natural fazia resistência a tal ideia. Esse fenômeno necessariamente viola a razão humana, significa abandono dessa faculdade por algum tempo. Isso é loucura e uma pedra de tropeço para a razão humana. É sobrenatural. Não precisamos esperar que alguém que não tenha chegado a tal intensidade de entrega no espírito humano e a essa morte a própria razão aceite-o ou o compreenda. A razão carnal tem de ceder nessa questão. Há um abismo a ser atravessado entre a razão e a revelação, mas a experiência desse princípio é exatamente o que leva ao batismo pentecostal. Como em Atos 2:4. É o princípio mais fundamental do batismo. E é por isso que pessoas simples entram primeiro, mesmo que não pareçam bem equilibradas ou capazes em outros sentidos. Elas são como meninos que vão nadar. Para usar uma ilustração simples, entram primeiro na água, pois tem pouca roupa para tirar. Já as pessoas mais sofisticadas precisam despir-se espiritualmente para ter essa experiência. O egoísmo tem de morrer. Essa era a atmosfera normal na igreja primitiva. Eis a razão de sua submissão à operação do Espírito, a seus dons sobrenaturais, ao seu poder. Os intelectuais de hoje não podem alcançar isso. Oh, que nos tornássemos tolos, que nada soubéssemos de nós mesmos, a fim de receber na sua plenitude a mente de Cristo, e que só o Espírito Santo nos ensinasse e nos guiasse a todo momento. Não estou dizendo que devemos falar em línguas continuamente. O batismo não é só falar em línguas. Pode-se viver nesse lugar de submissão e iluminação e ainda só falar a própria língua. A Bíblia não foi escrita em línguas. Podemos certamente viver no Espírito todo o tempo, mas poucos o conseguem. Oh, que profundidade há numa entrega total quando todo o egoísmo se vai. Ter consciência de nada saber, de nada possuir, a não ser o que o Espírito nos ensina e inspira. Esse é o verdadeiro centro do poder de Deus no ministério de um homem. É quando não sobra coisa alguma além da vida do Espírito. Toda esperança ou sensação de capacidade natural desapareceu. Vivemos pelo seu sopro apenas. O vento impetuoso do dia de Pentecostes era o sopro de Deus. Atos 2:2. Que mais podemos dizer? A experiência pentecostal deve ser vivida para ser compreendida. Não pode ser explicada. Já tínhamos certamente uma medida dessa presença do Espírito em nós antes dessa experiência. A história testifica esse fato. A igreja tem vivido em estado anormal desde sua queda. Mas não podemos ter o batismo pentecostal sem a experiência que a igreja primitiva possuía. Os apóstolos a receberam de repente, em sua plenitude, só pela fé simples. E por meio de uma entrega total, pode-se recebê-la. A razão humana encontra todo tipo de defeito e tolices aparentes como desculpa para rejeitá-la. Falei em línguas possivelmente por 15 minutos na primeira ocasião. Depois a inspiração imediata passou e desapareceu por algum tempo. Já falei outras vezes desde então, mas nunca tentei reproduzi-las. Esse ato deve acontecer sob a soberania de Deus. Seria tolice e sacrilégio tentar imitá-las. A experiência deixou em mim a consciência de um estado pessoal de total abandono nas mãos do Senhor. Uma sensação de descanso perfeito dos meus trabalhos e da atividade mental. Deixou-me a consciência de um controle total de Deus sobre mim e da sua presença em mim numa medida equivalente. Foi uma experiência muito profunda e temerosa.
Algumas pessoas menosprezam totalmente esse princípio que é o controle total do espírito. Elas se recusam a permanecer no espírito e levam muitos a tropeçar. Isso tem trazido grande mal ao corpo de Cristo, mas a experiência persiste como fato, tanto na história quanto na atualidade. Desde que a igreja primitiva perdeu o espírito, grande parte do conhecimento dos cristãos a respeito de Deus tem sido um conhecimento intelectual. Seu conhecimento da palavra de Deus e dos seus princípios é intelectual, na maior parte fruto da razão e da compreensão humana. Há pouca revelação, iluminação ou inspiração vindas diretamente do Espírito de Deus. Citarei trechos de autores bastante conhecidos sobre o falar em línguas. O Dr. Philip, no seu livro História da Igreja Cristã, volume 1, página 116, diz: falar em línguas é um salmo involuntário, como uma oração ou um cântico dito em estado de elevação espiritual, em uma língua peculiar, inspirada pelo Espírito Santo. A alma fica quase passiva, um instrumento usado pelo Espírito Santo para tocar suas melodias celestiais. Os comentaristas Connie B. Rosen escrevem: este dom, falar em línguas, é o resultado do repentino influxo do sobrenatural nos crentes. Sob uma influência, o exercício da razão é suspenso, enquanto o espírito é envolvido num estado de êxtase pela comunicação direta do Espírito de Deus. Nesse estado de união com Deus, o crente é impelido por uma força irresistível a dar vazão a seus sentimentos de louvor por meio de palavras que não lhe são próprias. Geralmente ele nem sabe o significado dessas palavras. Stalker, no seu livro A Vida de Paulo, página 102, afirma o seguinte: o falar em línguas parece ter sido uma espécie de sequência de sons em que a pessoa dá vazão a uma rapsódia apaixonada pela qual expressa e exalta a sua fé. Alguns não são capazes de dizer aos outros o significado do que dizem, enquanto outros recebem esse poder adicional. E há outros que não falam em línguas, mas são capazes de interpretar o que os locutores inspirados estão dizendo. Em todos os casos, parece haver uma espécie de inspiração imediata, de forma que não fazem nada premeditado ou preparado, mas tudo é resultado de forte impulso do momento. Esses fenômenos são tão incríveis que, se fossem narrados na história, desafiariam fortemente a nossa capacidade de acreditar. Mostram com que grande poder o cristianismo, que primeiro surgiu no mundo, tomava conta dos espíritos que tocava. Porém, os próprios dons do Espírito foram transformados em instrumentos de pecado, pois aqueles que possuíam os dons mais visíveis, como o de milagre ou de línguas, gostavam de exibi-los e os transformavam em motivos de envaidecimento. Há sempre perigos, grandes ou pequenos, ligados aos privilégios. Crianças frequentemente cortam-se com facas afiadas, mas sem dúvida é mais perigoso ficarmos estagnados onde estamos do que prosseguirmos confiando em Deus. Descrevi da seguinte forma algumas das minhas experiências anteriores ao batismo no Christian Harvester. Meu próprio coração foi tocado por Deus com tamanha intensidade que chorei devido à compreensão adicional. Deus retira de mim a preocupação religiosa comigo mesmo. Dificilmente sofri tanta humilhação, vergonha e culpa quanto agora, quando vi o meu melhor do ponto de vista de Deus. Minha formosura religiosa transformou-se em corrupção. Senti que não suportaria mais ouvir falar, nem mesmo pensar nisso de novo. Ficaria feliz até em esquecer meu próprio nome e identidade. Destruí com grande satisfação os registros do que eu realizara outrora para Deus, cuja leitura antes me proporcionava muito prazer. Eu agora os odiava como tentação do diabo para exaltar meu eu. As cartas de apresentação sobre serviços religiosos realizados, trabalhos literários que me pareciam de valor e sermões que eu considerava maravilhosos por sua profundidade e apresentação,
agora me davam enjoo por detectar neles sinais de vaidade. Senti que esperava receber preferência e recompensa divina confiando neles. O lema, só o sangue de Jesus, eu havia, pelo menos em parte, deixado de lado. Eu estava dependendo de outras coisas para recomendar-me a Deus. Isso constitui uma fonte de grande perigo. Destruir esses documentos muito estimados, essas falsas evidências, como destruiria um escorpião para que não tornassem a me tentar e a afastar-me da eficácia exclusiva dos méritos do Senhor. Mas para isso foi preciso passar por grandes lutas em meu coração. Trabalhos realizados no passado se apagaram da minha memória, produzindo grande alívio em mim. Comecei nova vida para Deus, como se jamais houvesse realizado alguma coisa. Senti que estava de mãos vazias diante dele. A prova de fogo parecia haver aniquilado todas as minhas obras religiosas. Deus não queria que eu me apoiasse sobre esses fundamentos. No futuro eu deveria esquecer tudo o que fizesse para Deus, tão logo fizesse, para que não se tornasse tropeço para mim. Em seguida, deveria prosseguir como se nunca tivesse feito nada para Deus. Seria essa a minha segurança. Sem dúvida, até a menor satisfação que dermos ao nosso eu com relação ao trabalho religioso irá se constituir no maior impedimento às bênçãos e ao favor de Deus. Isso deve ser evitado como se evita uma serpente. Como Deus tratava com interferências. Continuávamos a ter reuniões maravilhosas na Rua Eight com a Maple. Deus me mostrou que desejava uma obra mais profunda ainda do que havíamos alcançado até então. Ele não estava satisfeito com o trabalho da Rua Azusa, apesar de ser uma obra bem profunda. Ainda havia muita religiosidade e manifestação do nosso eu entre nós, o que implicava naturalmente em guerra aberta e implacável por parte do inimigo. O trabalho deveria ter a função de um hospital militar de campanha, improvisado no campo de batalha, onde os problemas de ações carnais, manifestações falsas e o ego religioso em geral seriam tratados. Estávamos buscando uma experiência que fosse real, permanente, bem fundamentada, que produzisse o caráter de Deus e que não sofresse contínuas recaídas. Eu estava sendo provado financeiramente mais uma vez. Certo dia tive de andar 25 quarteirões até o centro de Los Angeles, pois não tinha dinheiro para tomar uma condução. Um irmão quase tão pobre quanto eu deu-me dinheiro para a passagem de volta. Ao mesmo tempo, tínhamos reuniões maravilhosas. Muitos ficavam prostrados sob o poder. Um dia, o diabo enviou 2 indivíduos muito fortes para desviar o trabalho. Em outra ocasião, uma mulher espírita colocou-se diante da congregação como se fosse tambor-mor para liderar os cânticos. Em outra tentativa de perturbação, orei até que saísse da igreja um pregador fanático, dono de uma voz que quase sacudia as janelas. Tive de rebatê-lo abertamente, pois se aproveitara de toda a reunião. A presunção estava estampada nele. O espírito ficou terrivelmente triste. Deus não pôde agir. Eu havia sofrido demais pelo trabalho para entregá-lo com tanta facilidade ao diabo. Além do mais, eu era responsável pelas almas e pelo aluguel. Vi de mandá-lo sair. Tivemos lutas ferozes com esses espíritos. Se prevalecessem, estragariam tudo. Por um lado, o diabo não tem consciência e, por outro, a carne não tem juízo. Logo no primeiro dia, quando abri a janela para as reuniões, achei nos degraus, sentado esperando-me, um dos piores e mais fanáticos crápulas religiosos. Era um pregador que queria mandar em tudo. Expulsei-o dali, como Neemias fizera com os filhos de Joiada. Neemias 13:28. Nunca imaginei que houvesse tanto do diabo em tanta gente. A cidade parecia cheia dele. Isso tentava os santos abrigar e impedir a ação do espírito. Esses charlatães e trapaceiros eram os primeiros a chegar às reuniões. Foi necessário realizar uma intensa faxina, principalmente no caso dos velhos crentes.
Havia muito charlatanismo profissional e religioso, e o juízo deveria começar pela casa do Senhor. Lutero, no seu tempo, sofreu muito com os teimosos fanáticos religiosos. De Hamburgo, onde se escondia na época, ele enviou a Melanchthon em Wittenberg um teste para esses fanáticos. Pergunte a esses profetas se já sentiram as tormentas espirituais que vêm de Deus, se conhecem a morte e o inferno que acompanham a verdadeira santificação. Quando Lutero voltou a Wittenberg, tentaram usar suas magias contra ele, mas ele respondeu com essas palavras ruges: eu esmurro seu espírito no focinho. Pareciam demônios quando desafiados dessa maneira, mas foi quebrado o poder maligno que os dominava. Em situações extremas, havia necessidade de firmeza, mas na maioria dos casos o espírito passava por cima dos homens e retirava o que havia de irregular, sem permitir maiores repercussões. Muitos dizem que hoje não se pode deixar as reuniões abertas a todos. Se fosse esse o nosso entendimento, então não poderíamos deixar Deus entrar também. Mas ele não pode ser tolhido, custe o que custar. Precisamos, sobretudo, da presença de Deus, em uma dimensão maior para dirigir as reuniões. Os irmãos, em geral, estão contaminados por revolta ou confusão. Mas, mediante a oração e humilhação, Deus intervirá no controle da reunião. Nosso segredo, no princípio, era a união pela oração e pelo amor. Nenhum poder podia quebrar isso. O eu precisava ser queimado, e era necessário que fosse criada uma atmosfera espiritual por meio da humildade e da oração, uma atmosfera na qual Satanás não pudesse manifestar-se. Vimos desde o princípio que o controle das reuniões deveria vir do trono da graça. Isso era o oposto do zelo carnal e da ambição religiosa. Nada sabíamos dos métodos animadores e apressados de hoje. Todo esse sistema é um produto bastardo do que se refere a Pentecostes. Leva tempo para sermos santos. O mundo está com pressa, mas isso não os leva a Deus. Uma das razões pelas quais o trabalho em Azusa foi tão profundo é que os obreiros não eram principiantes. Foram chamados e preparados durante anos nas organizações Hollins, no trabalho missionário em outras igrejas. A vida deles foi queimada, provada e preparada. Eram, em sua grande maioria, veteranos experimentados, andavam com Deus e aprenderam profundas verdades sobre o Espírito. Eram pioneiros, tropas de choque, assim como os 300 de Gideão, preparados para espalhar a chama pentecostal pelo mundo. Assim como os discípulos foram preparados por Cristo. Agora temos uma multidão mista. As sementes da apostasia já tiveram tempo de brotar. O primeiro amor já se perdeu e o cão já voltou ao seu próprio vômito, em muitos casos, a doutrina e a prática babilônicas. Uma mãe enfraquecida não pode dar à luz a filhos fortes. No princípio, o Espírito operava tão profundamente e o povo estava tão faminto que o espírito humano e carnal que tentasse se levantar nas reuniões raramente conseguia atrapalhar o agir do Espírito. Era como se um estranho entrasse em um grupo muito fechado e selecionado. Sua presença tornava-se notória e fora do contexto. Os homens buscavam a Deus. Eles estavam no seu santo templo. E o mundo, a humanidade, tinha de ficar em silêncio diante dele. Nossas reuniões para buscar a Deus em oração, atualmente, são simples imitações do que foram no passado. Muitas vezes elas servem apenas para dar vazão aos excessos de entusiasmo ou para se intoxicar mentalmente. Supostamente tudo isso deveria ter como origem o Espírito de Deus e ser diferente, mas não o é. Havia também muito fanatismo no movimento Hollins. Nos primeiros tempos, uma sala separada para a oração mais intensa era a primeira preocupação de uma missão pentecostal. Ela era considerada sagrada, terra santa. Havia também consideração mútua. As pessoas tentavam permanecer em silêncio, deixando em paz a mente e o espírito excessivamente ativos, escapando do mundo por algum tempo e ficando a sós com Deus.
Não havia manifestações emotivas, barulhentas ou incontroláveis ali. Isso poderia ser feito em outros lugares. Ali também não entravam as reclamações e a confusão de um mundo exigente. Era uma espécie de refúgio, um lugar de descanso onde era possível ouvir a voz de Deus a falar dentro da alma. As pessoas passavam horas em silêncio, sondando o próprio coração e querendo saber qual era a mente do Senhor com relação às ações futuras. Essa espécie de atitude parece praticamente impossível hoje em dia, em função da falta de ambiente. Nosso eu morre quando entra na presença de Deus. Para isso é preciso muita quietude de espírito. Precisamos do Santíssimo Lugar. Será que os judeus de antigamente ousariam agir como agimos hoje em nosso templo? Não, porque tal coisa significaria a morte para eles. Mas agora todos estão cheios de tolices e de uma autoafirmação fanática. Os católicos, embora formais, são muito mais reverentes do que nós.